Pararam para pensar no que sobrou das grandes civilizações que dominaram o mundo antes da gente? Antes dos prédios gigantes e dos celulares, existiram povos que moldaram a história da humanidade de maneiras inacreditáveis. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para explorar 8 civilizações antigas que deixaram marcas misteriosas e fascinantes no nosso planeta. Mesopotâmia, 4.000 anos antes de Cristo, um calorzinho de rachar o coco. Imagine só, um lugar onde o sol não dá trégua e a paisagem é de tirar o fôlego. É lá que surgem os sumérios. Esses caras não eram qualquer um, não. Eles eram os verdadeiros pioneiros. E não tô falando só de construir umas casinhas, não. Esses caras eram tipo os hackers da antiguidade. Eles dominavam a arte da construção e da engenharia. Inventaram a escrita cuneiforme que, com aqueles desenhos em argila, era muito mais estiloso que um tweet. Era a forma deles de registrar tudo, desde comércio até poesia. E as cidades? Foram eles que começaram com essa ideia de juntar todo mundo num lugar só. Criaram os primeiros centros urbanos, onde a vida social e econômica florescia. E se você acha que a sua vida é cheia de regras, eles já tinham até código de leis. Regras para tudo, desde comércio até comportamento social. Os zigurates, uns templos gigantes que pareciam pirâmides em degraus, eram tipo os points da época. Eram os centros religiosos e culturais. Mas como tudo na vida, a banda toca. Guerras, mudanças climáticas, talvez a gente nunca descubra. Mas cara, que saudade daquela época que inventaram a cerveja, né? A cerveja, um legado que ainda apreciamos hoje. Se você pensou em pirâmides, faraós e múmias, acertou em cheio. O Egito Antigo é tipo um daqueles filmes épicos que nunca saem de cartaz. Os caras dominaram o Vale do Nilo por milhares de anos. Criaram um sistema de escrita, matemática e astronomia que até hoje deixa muito cientista de cabelo em pé. E as pirâmides? Impossível não ficar impressionado com a grande pirâmide de Gizé. Mas o Egito era muito mais que faraós poderosos e tumbas cheias de ouro. Era um caldeirão cultural, com arte, religião e muitas histórias de deuses, monstros e maldições. E é aí que mora o mistério. O que aconteceu com essa civilização tão avançada? Será que foi a ganância, as invasões ou simplesmente o tempo que desgastou o império? Preparem-se para mergulhar na ilha de Creta, berço da civilização minoica. Esses caras eram tipo os reis do Mediterrâneo, com cidades vibrantes, palácios luxuosos e uma cultura que valorizava a arte, a dança e, adivinhem só, os touros. O Palácio de Knossos, com seus corredores labirínticos e afrescos coloridos, era tipo um cartão postal da época. E é de lá que surge a lenda do Minotauro, um monstro mitológico, metade homem, metade touro. Alguns historiadores acreditam que a civilização minoica pode ter inspirado o mito de Atlântida, a cidade perdida engolida pelo mar. Infelizmente, a erupção de um vulcão na ilha de Thera, que causou tsunamis e terremotos, acabou com o reinado dos minoicos. Mas as ruínas e os mistérios que eles deixaram para trás continuam intrigando a gente até hoje. Vamos falar agora dos maias, os reis da matemática e da astronomia. Cara, esses caras eram obcecados por tempo. Enquanto a galera estava aprendendo a contar nos dedos, eles já tinham inventado um calendário mais preciso que o nosso. Chichén Itzá, por exemplo, era tipo um centro religioso e científico, onde rolavam rituais, observações astronômicas e até jogos de bola. Mas e aí? O que aconteceu com essa galera que sabia tanto sobre o tempo? A resposta é um mistério até hoje. Imagine um império que ia da Grécia até a Índia. Um vasto território que abrigava diversas culturas, línguas e religiões. Esse era o tamanho do Império Persa, uma superpotência da antiguidade. Um colosso que influenciou a história de várias civilizações.
liderados por reis como Ciro, o Grande e Dário I. Os persas eram mestres da diplomacia e da guerra. Suas estratégias militares e políticas eram admiradas e temidas. Ciro, por exemplo, era conhecido por sua tolerância religiosa e por libertar os judeus do cativeiro na Babilônia. Ele era visto como um libertador e um governante justo. Já Dário I, esse era um estrategista nato. Ele reorganizou o império, dividindo-o em satrapias, e implementou um sistema de tributos eficiente. Criou um sistema de estradas que cortava o império, facilitando a comunicação e o comércio. E a capital, Persépolis, era um verdadeiro centro administrativo e cultural. Essa era o suprassumo do luxo e da ostentação. Um lugar onde a arquitetura e a arte atingiram seu ápice. Construída para impressionar, com suas colunas gigantescas, baixos relevos e esculturas, Persépolis era o coração pulsante do império. Um símbolo de poder e riqueza. Mas, como tudo que sobe, uma hora desce. A glória de Persépolis não durou para sempre. As disputas internas, as revoltas dos povos dominados e, claro, a sede de poder de um certo Alexandre, o Grande, acabaram por levar o Império Persa à ruína. Assim, um império que parecia invencível se tornou poeira da história. Se preparem para se aventurar no Camboja, lar do Império Khmer. Esses caras eram tipo os mestres da arquitetura, construindo cidades e templos grandiosos no meio da selva. Angkor Wat, o maior monumento religioso do mundo, é um exemplo da magnitude da arquitetura Khmer. Dedicado ao deus Vishnu, o templo é um complexo gigantesco de torres, pátios, corredores e esculturas que te transportam para outra época. Mas Angkor Wat é só a ponta do iceberg. O Império Khmer, que floresceu entre os séculos 9 e 15, era um centro de poder e cultura no Sudeste Asiático. Mas, assim como outras grandes civilizações, os Khmers também enfrentaram seus desafios, disputas internas, invasões e, quem diria, mudanças climáticas. A falta de chuvas e a seca teriam enfraquecido o Império, culminando no seu declínio. Esqueça reinos grandiosos e imperadores poderosos. Vamos mergulhar em uma história diferente. Os celtas, que habitavam a Europa na Idade do Ferro, não eram de construir impérios, mas sim de viver em harmonia com a terra. Eles valorizavam a liberdade, a natureza e, claro, uma boa batalha. A coragem era uma virtude essencial. Divididos em tribos, os celtas eram guerreiros natos, conhecidos por sua bravura e ferocidade em combate, sempre prontos para defender seu território. Mas não pense que eles eram só músculos. A inteligência e a cultura também eram muito importantes. Os caras tinham uma cultura rica, cheia de mitos, lendas e, claro, muita cerveja. Suas festas eram lendárias. Os druidas, líderes espirituais e guardiões do conhecimento, desempenhavam um papel fundamental na sociedade celta, orientando em questões espirituais e práticas. E por falar em mistérios, que tal falarmos sobre Stonehenge? Um lugar cheio de enigmas, esse conjunto de pedras gigantescas, dispostas em círculos concêntricos, é um dos monumentos mais enigmáticos do mundo. Um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Ninguém sabe ao certo qual era a sua função, mas especula-se que Stonehenge era um local sagrado para os celtas, possivelmente usado para rituais e observações astronômicas. Preparem-se para conhecer o Império Mali, um dos mais ricos e poderosos da África. Localizado na região do Sahel, o Mali dominou o comércio de ouro, sal e escravos por séculos, acumulando uma riqueza inimaginável. E o cara que transformou o Mali numa potência foi Mansa Musa, o rei mais rico da história. Sério, a fortuna de Mansa Musa era tão grande que durante sua peregrinação a Meca, ele distribuiu tanto ouro que desvalorizou a moeda no Egito. Mas, como tudo na vida, a maré virou. Após a morte de Mansa Musa,
o Império Mali entrou em declínio, enfraquecido por disputas internas e invasões. Caramba, viajar no tempo é realmente incrível! Vimos como essas civilizações, cada uma à sua maneira, deixaram sua marca no mundo. Das pirâmides do Egito aos templos do Camboja, das cidades perdidas dos Maias aos mistérios de Stonehenge, o passado está repleto de histórias fascinantes e enigmas que ainda intrigam a humanidade. Essas civilizações podem ter desaparecido, mas seus legados ainda vivem, escondidos nas areias do tempo, nas florestas densas e nas pedras antigas. E aí, qual dessas civilizações você gostaria de visitar se pudesse viajar no tempo? Deixe nos comentários e até a próxima viagem ao passado.